eu tenho as memórias das comidas especiais que você fazia, mandando seu irmão comprar coisa no açougue pra Pretinha. Eu pedia, eles compravam, até hoje. Eu ligo, Márcio, tô precisando de um frango. Minha mãe também comprava, todo mundo comprava. Minha mãe só não gostava que dissesse que ela era avó da Pretinha. Quando ela dava dinheiro para as meninas, para as netas, eu queria ter, não trouxe nada para Laica, nem para Pretinha. Quando era Laica, depois quando eu não sou avó de cachorro, não. Mas comprava peito de frango, comprava um agrado para ela também. Até porque Pretinha é sedutora, né? Ela já chega quietinha. Uma graça. Né? Ela é assim. Não é Pretinha, coisa linda. Porque eu, quando era criança, eu não gostava de boneca. A princípio, quando eu era pequena, eu vi uma bola, eu queria. Eu vi um carro e minha mãe não deixava. Meus irmãos ganharam uns carros lindos de madeira, bem caros, assim. Aí eu ganhei uma boneca. Aí eu queria pegar no carro e minha mãe não deixava. Menina não brinca de carro. Aí me dava uma boneca. Eu tinha tudo que você imaginar que uma criança pudesse, que uma menina pudesse ter. Mas no meio dessas bonecas que você ganhava, tinha boneca preta? Nunca. Eu nem sabia que existia boneca preta. Só depois que eu já era adulta que eu fui ver bonecas pretas. Eu não sabia. Quando criança, eu desenhava muito as bonequinhas, né? Não sei se já era alguma coisa, né? Já era algum resquício. Mas eu, durante todo o tempo de escola, eu fazia desenhos. Às vezes eu fazia o dever muito rápido para ficar desenhando. E tinha uma coleguinha que também gostava de desenhar. E desenhava muito. O artesanato começou na minha vida quando eu tive 3 filhos, eu não tinha como comprar os brinquedos. E aí eu comecei a fazer bruxinha de pano. E ficava bonita, né? Não tinha os olhos porque eu não sabia pintar. Mas depois eu fui aprender a pintar. Tinha boneca minha que tinha esmalte nas unhas. Que eu botava a pontinha dos dedinhos lá e pintava, ficava bonitinha. E eram os brinquedos. Então eu fiz muita bonequinha de pano, que era bruxinha, não era de papel, não era de paninho mesmo. Almofadinha com carinha de neném, tudo isso começou o artesanato aí. O artesanato, né, tá na minha vida desde os 8 anos de idade, o qual a minha madrinha, ela me ensinou a fazer crochê, né. Aí foi, na minha adolescência, né, eu já fazia meus trabalhos, já tinha meu próprio dinheirinho, né, fazendo crochê, né? Imagina assim, né? Que as mulheres se as mulheres estivessem assistindo, né? O que você falaria hoje para essas mulheres lá de artesanato, as mulheres artesãs de São Bento? Que o artesanato muda tudo, né? Se você, em todos os sentidos, é muito bom para a cabeça. No meu caso, foi terapia mesmo. O crochê é terapia. E hoje, né, nesse momento mais difícil, ainda é uma terapia? Sim. Onde que eu estou, na hora que eu pego meu crochêzinho, eu esqueço, os problemas não ficam lá fora. Aí eu sou apaixonada pelo crochê. Sensacional! Meu Deus! O que tem aí? Aqui é só coisa de artesanato. Gente. Muito legal, gente. E ainda não é tudo. Eu tenho umas 5 caixas grandes. De coisa de artesanato? Eu botei na cabeça que eu só vou guardar o que der dentro do meu guarda-roupa. Eu moro sozinho, tenho guarda-roupa de 8 portas. Nossa! Aí, o que couber ali é o que eu vou ficar. Entendi. Só que está desmontado. Você está nesse processo de mudança, né? Caramba, achei sensacional. Eu amei também. Ali embaixo tinha umas coisinhas que eu tirei que eu dei já. Estou dando coisas. Porque eu já fiz a do Júnior. O Júnior tem diferença para a Mariana de 4 anos. 4 anos a menos. É. Então o Júnior é de 80, 99, 95? Não, o Júnior é mais velho, mais novo que Mariana. Ah, mais novo que Mariana. Então o Júnior é de 2003. Sim, foi aí. Depois que eu fiz a do Júnior que uma pessoa se interessou. Mas aí quando eu dei a lista de material, você tá louca? Isso fica um absurdo. Eu falei, fica um absurdo, por isso que eu não ofereço para ninguém.
Só faço para família. Entendi. E sai muito, realmente sai muito caro. É muita E era uma coisa que isso era uma coisa que a gente discutia no grupo também, né? Que vocês discutiam no grupo, que era coisa de precificar as coisas. Tinha alguém no grupo que sempre trazia essa discussão, não era? Eu. Era você? Porque eu sempre achei que a gente tinha colegas que vendiam barato demais. Mas eu acho que o nosso problema do grupo sempre foi precificação. O grupo não aprendeu a precificar. Nós sabemos produzir. Não, já existia o grupo das artesãs aqui, né? Eu vim só, ser mais uma, eu só vim somar no grupo, né? E eu fiquei aqui por 11 anos. Depois que eu entrei no grupo, nunca mais eu saí. Toda semana, toda a quarta-feira eu vinha para cá. Aí depois que o Antônio Augusto, a Marlúcia, de Socorro, eu fui aluna deles, né? Quando eu fiz faculdade, eu já estava com 55 anos. Então, depois que eu me formei, eu fiz pós, né? Aí eles, fiquei sem fazer nada. Vai lá fazer artesanato, tem um grupo de mulheres lá no São Bento fazendo artesanato, aí eu vim. Como é que assim, esse grupo, eu já te conheço aqui, junto com as meninas, né? Nesse movimento. Como é que a então mãe, né? Artesã, costureira Conceição, conhece aqui o grupo das meninas do São Bento? Foi em que ano? Como é que foi que isso aconteceu? Foi em 2000. Eu vim morar aqui em 2000 e conheci as meninas aí, a gente toda uma amiga, e conversando sobre renda ou não renda. Eu fui convidada aí, até então era na Casa São Francisco, do outro lado da casinha ali. Eu fui para lá e comecei o grupo lá com as meninas e me apaixonei por eles. E o que naquela época te fez permanecer, né? No que o grupo contribuiu para a tua vida? Experiência. Eu ganhei muita experiência, ganhei amizade. Eu consegui fazer curso aqui dentro. Curso de melhorar mesmo. Eu aprendi, tive várias professoras daqui que chegavam aqui e falavam, não, vamos fazer dessa forma que fica mais bonitinho, vamos fazer esse acabamento que fica melhor. E aí eu não consegui mais sair daqui. E eu fiquei por aqui. Porque eu vejo essas mulheres tão sofridas, uma infância tão sofrida, às vezes aquilo me incomoda. Porque a sua não foi. Porque a minha não foi. E aí uma vez eu falei, não dentro desse grupo, mas no outro grupo, ai gente, sinto muito, eu entendo, gritou, você não entende, você não passou por isso. Eu não passei, mas a minha mãe passou. A minha mãe, ela não sabia ler nem escrever. Porque a minha avó não tinha dinheiro. E no tempo da minha mãe não tinha escola pública como tem agora. Aí uma professora pediu a minha avó para deixar a minha mãe e minha tia ir para lá, que ela ia ensinar. Mas ela nunca ensinou. A minha mãe e minha tia eram domésticas. Pagava um negocinho bem pequenininho e as duas cuidavam da casa toda. Minha mãe e minha tia eram crianças. Então, a minha mãe dizia que eu cheguei a conhecer esse armazém, era o seu Amadeiro. Quando a banana assim, não chegava a estragar, ele dava para minha avó. E minha mãe disse que às vezes comia pão com banana, que era o lanche que elas tinham. Pão e dormir, porque a minha avó pegava muito grande. Minha mãe passou muito isso. Aí a minha mãe nunca teve uma festa de aniversário. A festa de aniversário da minha mãe, fomos nós, quando ficamos maiores, que fizemos para ela. E se a gente for pensar nas memórias, né? Durante o tempo que você teve aqui, né? Tá aqui com a gente, aqui no Museu do São Bento, né? O que te marcou, né? Quais foram as passagens? Porque você lembra tem pessoas que foram especiais nesse processo? Sim, a Rosário, né? Foi através dela que eu vim parar aqui, né? Através dela que eu vim parar aqui. E ela gostava de estar aqui no grupo, às vezes ela vinha passando mal, né? Mas ela estava aqui para se reunir com a gente. E aí, tá sentindo saudade? Muita. Está na hora da gente voltar, né? Eu sinto muita falta disso aqui, né? Foi quase 15 anos. Eu acho que
Toda semana, toda quarta-feira a gente estava aqui. Às vezes a gente vinha e não fazia nada, né? Era mais para conversar. Só para conversar. Para trocar, né? As suas memórias, né? As pessoas que passaram por esse grupo, né? Quem te chamou a atenção? Era a Rosária para mim, era muito minha querida, muito, muito, muito mesmo. Não só ela, como a Filó, a Socorro, a Márcia, que eu já conhecia assim, mas não tinha intimidade. Aí a gente vai conhecendo as pessoas, né? Mas a Rosário, não sei, eu tinha muita afinidade com ela. A finalidade do grupo era encontrar as mulheres e um espaço onde as mulheres pudessem estar juntas, conversar, desabafar. Porque a minha irmã, por exemplo, ela tinha lúpus. A minha irmã tinha lúpus, estava em tratamento, e o lúpus às vezes deixa a pessoa muito deprimida. E naquele processo, a minha irmã estava naquele processo de tratamento, então eu convidei minha irmã para vir, e ela se aposentou, né? Então ela veio, gostou, e depois ela gostou de uma tal maneira que tinha dia que eu não queria vir, não estava com vontade, às vezes o sol muito quente, mas por causa dela eu vinha. Porque eu fico assim muito emocionada, porque eu não tinha boneca, na minha infância eu não tive boneca, né? E quando ela falou desse trabalho, né, aí eu falei, vou fazer, né? E aí eu me vi fazendo a boneca, inclusive aquela que eu mostrei, né, que tá ali, foi minha primeira boneca preta. Na minha infância eu não tinha boneca, aí eu me vi naquela boneca, né, como sendo preta. Nós começamos a fazer as bonecas e percebemos assim que quando a gente era criança não tinha boneca preta. Aliás, não tinha nem boneca, né? Porque a gente era muito pobre e não tinha boneca nenhuma, nem branca nem preta. Mas o que chamava mais atenção é não ter as bonecas pretas, uma vez que os pretos são maioria, né? Então a Rosário teve essa ideia, por que a gente não faz uma exposição falando das bonecas pretas? Então todo mundo gostou da ideia e o pessoal do museu também. E a gente então começou a trabalhar nas bonecas pretas. Eu tinha bronca do meu cabelo e achei que o meu cabelo tá maravilhoso. Se bem que agora não é preto, ele é branco. Mas eu tô amando meu cabelo, que não tem que fazer. Eu fazia progressiva, por causa aquele preconceito de cabelo duro. Nunca mais eu vou botar nada químico no meu cabelo. Entendeu? É todo um processo, né? É né? todo um processo. Que a gente vive para chegar até esse ponto. É, né? Porque todo mundo fala, você é cabelo duro, você quer cabelo... Então eu fiquei com aquele trauma de ser preta, ter o cabelo assim. Então a minha pele é amarela, mas eu sou preta. E o cabelo era preto, duro. Falei, não, gente, não tá certo isso não. Depois com aquela exposição de boneca, eu descobri que meu cabelo é lindo. E que vai ficar natural, porque eu não vou pintar, não vou esticar, não vou fazer nada disso. Isso aí. Eu tô apaixonada pelo meu cabelo. Na época, 80 e pouco, na década de 80, 90, eu era secretária,
né? Eu comecei na área administrativa, eu era secretária. E na época, o que falavam? Uma secretária pensava logo o quê? Uma mulher branca, né? De olhos claros, o dito boa aparência, né? Que falava Você lembra do classificado? antigamente. Que vinha inclusive no jornal. Boa aparência, que a gente já pensava isso, né? Mas aí eu tive preconceito com isso, né? Que quando eu falava com os clientes, né? Porque eu era secretária a nível de diretoria. Por muitas vezes eu falava com os clientes por telefone, né? É só a voz, mas poucos, quando chegavam na empresa e me viam, aí tipo assim, não achava, no olhar, você que é, tipo assim, você que é a secretária, já via, né, o preconceito no olhar, né? Acho que essa questão da africanidade, ela deveria ser tratada dentro da escola. Porque eu acho que é de pequeno que vai se começar a fazer alguma coisa. No outro dia eu estava ali no ponto do ônibus, passou uma menina de trancinha, o garotinho que estava assim, neguinho, era cabelo de bombril. Olhei pra cara dele, que vontade de dar um cascudo. Quer dizer, de pequenininho já aprende. Eu hoje escolhi ficar com o meu cabelo crespo e branco. Olha, andando na rua, eu ia para a cidade, um rapaz parou o carro, abriu a janela e falou comigo, pinta o cabelo porque está feio. É preconceito, né? Mas a escolha de estar com o cabelo branco é minha. Eu fiquei quieta, não falei nada, eu sorri para ele e fui em frente. Como mulher, já é difícil, né? E como mulher preta, mais difícil ainda. Então, o processo é luta sempre. Eu tenho a mesma origem que Zumbi dos Palmares e Gangazumba, né? E no quilombo de Zumbi não tinha só negros. O quilombo de Zumbi, ele acolhia brancos e pretos. Talvez isso eu carrego assim a minha vida toda. Eu sempre, mesmo sofrendo preconceito, eu nunca quis ter preconceito com as pessoas, nem brancas nem pretas. Nós somos seres humanos, então devemos ser vistos como tal. E sofro preconceito sim, mas eu vou em frente. Procuro não parar por conta disso, né? Eu fiquei tão curiosa que eu acabei fazendo o exame e descobri que eu tenho a mesma origem de Zumbi. Me deixa tão feliz, muito feliz mesmo.